Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre as férias escolares. Quão desafiador é conciliar o trabalho, entreter as crianças. Nossa convidada de hoje é a Patrícia Maldonado e o episódio se chama Que Mãe Nunca Quis que as Férias Escolares Acabassem. A Paty, a gente se conheceu através dos nossos maridos, que eles são primos, então a gente se conheceu desde 2018. Ela é formada em letras e dá aula de espanhol para adolescentes de 11 a 17 anos. Ela tem 38 anos, é mãe da Lorena, que tem 4. Seja bem-vinda, Paty, obrigada por estar aqui. Olá, gente, boa tarde. Prazer estar aqui falando de um assunto que a gente fala o tempo todo, né? Principalmente se a gente está com outras mães, o assunto é sempre os filhos, né? Então, bora lá. Ainda no caso que a gente está aqui falando de férias escolares, não é só porque temos filhas que já estão na escola e estão num momento de férias escolares, mas é porque você é professora. Então, todas as vezes que você tira férias, a Lorena tá de férias. E é Sim. isso que a gente quer que você fale para nós, principalmente. Paty, então assim, antes da gente entrar no tema férias mesmo, conta pra gente como é sua rotina no dia a dia com a Lorena. Ela estuda na escola que você dá aula em outra escola? Como que é você nesse dia a dia, assim, como funciona? Então, eu sou professora, né? E eu dou aula eu dou aula em 2 escolas. Em uma das escolas que eu dou aula, a Lorena estuda, mas eu não dou aula diretamente para ela e nem para a idade dela, né? Então, tem 2 dias da semana que a gente vai juntas para a escola, volta juntas e acaba ficando o dia inteiro juntas. E 3 desses dias eu vou para uma outra escola e aí meu marido que leva, às vezes eu consigo buscar, às vezes ele busca. Tem dia que ela tem que ficar com a minha mãe, tem dia que eu consigo ficar tarde, porque a minha rotina, assim, eu não tenho um horário fixo. Né? Tem dia que eu preciso ficar em reunião na escola, tem dia que eu dou aula um pouco à tarde, então é mais ou menos assim que funciona. Entendi. E aí, a gente falando especificamente agora das férias escolares, porque toda mãe, eu acho, que já tem um filho na escola, já é um caos quando as férias começam. É claro que a gente adora, né? Criança adora, a gente gosta também de ter os filhos lá, tenta aproveitar um pouco, mas é um caos. E no seu caso, acho que é o caos dobrado, porque você não pode tirar férias em outra época que não nas férias escolares. Então, você, Patrícia, está de férias junto com a Lorena de férias. E aí, como que acontece? É sempre assim, ou você nunca teve a oportunidade de tirar férias independente das férias escolares dela? Não, as nossas férias são juntas. Eu vejo como um privilégio, né? Mas não vou dizer que não é cansativo, porque a gente sabe que a rotina de uma criança em casa, A gente sabe. então o tempo todo você tem que ter alguma atividade, evitar de deixar 24 horas na televisão, né? Porque às vezes a gente acaba falando, ai, fica aí um pouquinho, né? E aí você vê, passou já 3 horas. Mas sempre tem alguma atividade, alguma coisa para fazer, buscar alguma viagem, alguma coisa para entreter. Então, assim, é um privilégio, é cansativo, mas eu também vejo por um outro lado que é o seguinte: muitas famílias também, nesse período, acabam tendo que ver algum lugar que a criança precise ficar. Exatamente. Né? E se você não tem uma rede de apoio, é complicado. E muitos lugares estão fechados. Por exemplo, entre Natal e Ano Novo, você não consegue nenhum lugar para você deixar, que nem tem lugares que a criança fica brincando Tipo durante colônia o de férias dia, ou colônia de contraturno. férias. Então, e aí você não tem. Então, por um lado, é ruim, cansativo, mas tem o lado bom que eu não preciso me preocupar com essa parte. O que eu sempre acho estranho, mas é assim desde sempre, né? As crianças têm férias em julho e têm as férias depois em dezembro e janeiro. Nós, pais CLT, temos 30 dias de férias no ano. Eu, por exemplo, não consigo tirar 30 dias consecutivos. Eu tiro 3 períodos de 10 dias. Picado. Então, eu fico com a Rafa nas férias dela há pouco tempo. Mas quando você tira, você escolhe pra calhar com as férias dela? Não consigo tirar em dezembro, por exemplo. Mas Eu nos trabalho outros no 2 períodos você consegue tirar financeiro. em julho, em janeiro, digamos assim? Julho não,
mais. Agora, janeiro, tirei, por exemplo. Tirei 10 dias agora com ela. Mas, por exemplo, dezembro, eu trabalho no financeiro, é fechamento. É impossível eu tirar férias em dezembro. Entendi. Então, ainda que a escola dela tenha esse regime de colônia de férias e não para em julho, mas a gente sabe que a realidade é que as crianças normalmente param em julho, dezembro e janeiro inteiro. É muito tempo. Como que os pais fazem? Ou eu fico pensando assim, talvez os pais se dividam, né? Um tira em julho, outro tira em dezembro, porque não tem, né? É muito difícil de encaixar. Assim, do que eu vejo é essa divisão. Por exemplo, vou falar do meu irmão. Meu irmão pegou metade das férias, não conseguiu, não coincidiu com o da minha cunhada, justamente para ficar com a minha sobrinha, e ela vai sair agora os próximos 15 dias, ou seja, Eles dividiram, eles não passam as férias juntos, eles não nem tiveram, não puderam, no caso, passar as férias juntos. Mas o que eu vejo é isso, é essa divisão, é rede de apoio, é casa de avó, principalmente. Agora tem até essas casas de brincadeira, não sei como fala, esses espaços, né, para as crianças passarem o dia, brincar, mas também não é todo dia que dá para você E aí também deixar. aí a brincadeira começa a ficar cara, né? Se você Exatamente. As escolas também, né, geralmente para criança que estuda em integral, tá incluso voltar no começo de janeiro, às vezes e sem ser aulas, né, pedagógicas, mas está incluso. No caso da Amado não fica integral. Então, aí eu pago a mensalidade normal de janeiro. Se eu quiser que ela vá lá para fazer essas atividades extras, é quase mais uma mensalidade a mais. Sim. E eu uso muito a rede de apoio nesses momentos, porque eu ainda tenho opção de escolher como que eu vou tirar minhas férias. Eu tenho mais flexibilidade nisso. Apesar de que recente mudei de empresa, né? Então só daqui a um ano que eu vou poder tirar. Mas eu já tive a oportunidade de estar de férias junto com a Madu, que foi em julho do ano passado. Tirei minhas férias em julho e não vi a hora de voltar a trabalhar. Porque eu falei assim, não aguento mais, cara. Fiquei 20 dias com ela em férias, também tentando, já não tinha mais criatividade pra nada. E também já passei pelo outro lado, que foi estar com ela de férias sem eu estar de férias. E isso também é muito complicado. O bom é que, assim, onde eu trabalho, a maioria das pessoas também tem filho pequeno, então eles entendem. Tá todo mundo com os filhos de férias, mas é aquela questão, né? Fazer home office com ela em casa, tendo que dar jeito de responder os e-mails, de fazer as reuniões e entreter ela, sem sem me culpar tanto de, eu poderia estar mais com ela, mas eu estou trabalhando, então não estou de férias. Porque a gente sempre fala de duas coisas, percebeu? Da culpa da mãe Sim. e da rede de apoio. Esse negócio de nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu entendo também, porque realmente é o que acontece. Agora, pegando um gancho do que você falou, de ter ficado 20 dias, né? Hoje, para mim, já é um pouco mais tranquilo, eu já sei como funcionam as férias, né, junto com a Lorena, mas as minhas primeiras férias, há, sei lá, 3 anos Quando atrás, ela era né, neném. quando ela era bebê, eu pensava assim, meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar ou vou ficar louca e eu tô muito mais cansada. E assim, o meu marido hoje ele fala: Você já percebeu que todas as férias você fala isso? Eu falo, mas é porque é muito cansativo, porque assim, a demanda é muito grande. E assim, ele acaba aproveitando, porque como ele trabalha autônomo, né? Então ele aproveita para trabalhar mais no meu período de férias, ou seja, eu acabo Fica ficando sozinha com ela. 24 horas. Então, hoje eu já entendo um pouco mais, já procuro fazer algumas coisas, mas as primeiras foram, assim, bem difíceis. Ainda que você sempre sabe que quais vão ser, né, as férias. Vai ser em julho e vai ser no final, começo do ano. Então, acho que você consegue, né, se pelo menos... Não sei se você consegue de fato, mas pelo menos você sabe que, tá chegando próximo da época que eu tenho que arranjar alguma coisa para fazer, algum lugar Sim. para ir. Vocês costumam, de repente, planejar viagem? Consegue planejar viagens? Então, né, esse é um grande problema também, porque são os períodos mais caros É para verdade. viajar. Então, não dá para viajar todas as férias, tipo julho, dezembro ou janeiro. Então, a gente tem que escolher, né? A gente tenta fazer uma viagem, pelo menos em uma das férias, mas todas não dá. Então, vai chegando o período, eu já vou pensando, tal dia, já vou marcando, porque como eu tenho muita amiga professora também, que tem filhas, então a gente marca, vai num parque, marca um cinema, marca alguma coisa e assim os dias vão passando, né? E a sua rotina com ela em casa, você tenta manter uma rotina mais parecida com a escola? Eu digo, mas assim, na parte de alimentação, sono,
Ou não? Vira Férias é férias. Nas Depois férias, a você gente corre diz? atrás. Nas férias o que mais muda é o sono, porque a Lorena, quando a gente vai para quando ela tá indo para a escola, ela acorda muito cedo, né? A gente acorda às 5h50, 6 horas, para Deus do sair céu. no máximo 6h30, é o horário que tem que estar saindo. Normal. E, e aí ela é muito dorminhoca, então ela tira a soneca à tarde ainda. Então, o que muda é isso, que nas férias ela gosta de dormir até mais tarde, aí ela dorme até 8h30, 9 horas, e aí ela não tira soneca à tarde e acaba indo dormir um pouco mais tarde também. Mas eu procuro tentar alimentação, deixar, porque é difícil, né? Criança, se você deixar, ela vai comer só besteira. Uhum. Claro, né? Tem um docinho, tem. Não tem como você manter uma rotina da escola, né? É. Mas eu procuro não sair muito. O que mais eu acho que foge mesmo é a parte de dormir. E durante as férias da Lô, você como professora, você tenta. O que fala mais alto, o seu lado professora ou o seu lado mãe na hora que ela tá de férias? Fala assim, ah, não, deixa a menina descansar, porque daqui a pouco as aulas voltam e vai ser puxado. Ou você inventa atividades que tem um pouco aí de um pezinho lá no pedagógico? Porque eu vou te falar, Não. eu acho que eu vou ser insuportável quando a Madu estiver na fase, assim, de fazer prova, tirar nota na escola, porque eu sou exigente nesse aspecto. Inclusive, essa semana, ela tem uma luzinha lá em casa, aí ela já desenha as letras, né? Aí eu falei assim, ai, Madu, vamos brincar de escrever, porque daqui a pouco suas aulas vão... E ela, menina, tem 3 anos. Daqui a pouco suas aulas vão voltar, e faz tempo que você não escreve, então vamos lá, faz a letra M, faz a letra A. Porque, que louca, né? A menina tem 3 anos e eu É. falei assim, não, vamos voltar, porque faz um tempinho aí que você não brinca de desenhar letra. Eu acho que eu sou bem chata nesse sentido. Não, nunca fui. Assim, nessas últimas férias foi que eu comprei a primeira vez um livrinho que tem algumas atividades, mas assim, ela consegue fazer 50%, porque alguns têm continha, ou tem coisas que são mais complexas para a idade dela, mas eu não sou dessas, não, mesmo porque essa parte não é minha praia de Alfabetização. alfabetização. Não gosto. É, já dei aula para crianças pequenas, mas não na fase dela. Eu já dei aula para crianças de. Não, acho que. Peraí. Acho que eu já teve 6 meses aí que eu peguei um inglês assim só Ah, você para. sempre dá aula de línguas. Eu também posso dar aula de inglês, né? Mas eu não me arrisco mais. Hoje já está completamente fora de cogitação. Mas na época que eu comecei, teve uma vez que eu peguei 5, 6 anos, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. E não é o que eu gosto mesmo. Eu gosto de adolescente Meu que você Deus do céu. consegue. Assim, é difícil, não é que é fácil, mas você consegue ali falar de igual para igual, mais ou menos, né? Claro. Agora, crianças têm que ter muito tato, você tem que acolher mais. Eu brinco, eu sempre falo isso, que teve uma aula que eu passei a aula inteira apontando lápis de cor, então, assim, definitivamente não é o que eu quero. Então, eu, assim, faço atividades com ela, ensino algumas letras, mas eu não Não sou, cobra, não sou essas que ficam especialmente nas cobrando. férias. É, Eu sou louca, então. né, Acho não é nem que. por ser férias ou não, acho que é por. Sou eu mesma. E assim, tem uma coisa que uma vez me contaram, e acabei ficando com isso na cabeça, que é assim: tenta não adiantar muito essas coisas, porque às vezes chega na escola, como a criança ela já sabe, pode ser que ela não se sinta atraída por Não aquilo. tem Entendeu? interesse, Não tem né? interesse. Perdeu o Exatamente. interesse Perde já. interesse, aí aquilo ela já sabe, aí né, acaba ali atrapalhando. Então, eu fiquei um pouco com isso na cabeça, mas incentivo algumas coisas, não Mas eu também nada sou muito assim. de ficar criando atividades para ela em casa. Não, você é criativa, a É, Gabi é criativa. Ela compra papel crepom, vamos brincar de cola, de tinta, aí abre a cartolina. eu É que eu gosto de tenho fazer essas preguiça. coisas. Eu gosto, eu compro assim, ela tem brinquedinho educativo, por exemplo, até coisas assim, jogo da memória, quebra-cabeça, eu acho super estímulo. E a É Madu legal. ama brincar de quebra-cabeça. E por um lado é bom porque dá aquele sosseguinho, né? De 10, 15 minutos, mas dá um respiro. Uhum. Às vezes, né? Porque às vezes o que elas mais gostam é de Ajuda. brincar com a gente. Ela quer que monta junto. Independente do brinquedo, é que é a mãe junto brincando, ou o pai. Mas ela ama. Eu gosto de estimular com brinquedinhos.
educativos, que ela, nem que for coisas motoras, né, que desenvolvam habilidades motoras, eu já acho válido, mas a Gabi, ela consegue ser muito criativa, ela vai lá na raiz. Eu tenho um problema que é sujeira, deixar a casa arrumada. Então eu não consigo, cara, eu não consigo pegar tinta e falar assim, Tó, brinca aí de tinta. Talvez eu tenha feito isso umas 2 vezes só. Sério? Ah, eu não sei, me dá um Então, na minha casa, negócio. sim, a Rafa, ela tem total acesso à tinta a hora que ela quiser. Fica, inclusive, na gaveta do móvel da sala, na altura dela. Ela tem 2 gavetas. Uma gaveta é só de desenho e a outra é só das coisas de pintura. Então, fica ali tudo. Ela tem acesso livre a hora que ela quiser. As tintas, Mas ela pede, cola mamãe, colorida. posso? Ou ela só abre... Ela fala, mamãe, vou brincar de tinta. Só que uma coisa que eu fiz desde o começo, ela sabe que ela pode brincar a hora que ela quiser, mas pra ela brincar, ela tem que estar com roupa de brincar, ela tem que colocar o avental e ela tem que brincar na mesinha dela. Ela sabe que ali é a mesinha. Eu procuro fazer isso também, porque a Lorena ama slime. E assim, slime pra mim é o terror também. Detesto esse negócio. Mas eu falo, Definitivamente você não nasceu para ser professora de criancinha, né? não, eu não gosto de educação slime. infantil, Eu não zero. gosto nem de relar naquele negócio. Aí eu falo pra ela assim, filha, brinca na sua mesinha, mas daqui a pouco, a hora que eu, tipo assim, sei lá, fui no banheiro ou fui fazer outra coisa, ela tá na sala, ela tá no Uhum. sofá. E aí já me dá. Eu acho É. que mais pelo fato também de eu podar tanto, né? Nesse Uhum. sentido, pode ser até por isso. A pessoa já tá até acostumada, né? Já, é. E a Lorena, quando eu vejo, ela já tá no. Não que tenha acontecido algum desastre, né? Nunca aconteceu, mas eu acho que eu sou muito Uhum. chata nessa parte também. Nossa, eu adoro. Eu gosto Agora- de deixar também a Madu na casa da Gabi para fazer esse Pra tipo de fazer essas coisa. coisas. Ela fala que na minha casa pode tudo. Mas não, pode brincar de tudo. Mas ó, eu não tenho, ela sabe, eu não tenho uma parede riscada. É verdade. Olha só. Não tenho. A Rafa, ela sabe bem, ela tem acesso a tudo, mas ela sabe bem quais são os limites. Então, agora no Natal, eu comprei um rolo de papel craft e a gente fez as embalagens de todos os presentes, ela que pintou. Ah, que De legal. todos. Não, A isso é gente legal, deu- Então, assim, eu sempre invento, mas confesso que ficar o dia todo com ela entretendo, não dá pra inventar coisa o dia todo. A gente também perde a paciência Não, e em alguns momentos. inevitavelmente a gente apela pra TV, né? Porque Em aqui a algum gente momento, fala sim. a realidade, Em algum né? momento, sim. Sim, nossa, a Lorena assiste bastante TV, até mais do que eu gostaria, é, mas acontece, né? E ainda mais nas férias. Nas férias, É, porque quando tá na escola, não dá tempo de ligar a TV antes de ir pra escola, aí volta da escola, já tem que dar janta, dar banho e já é hora de sim, dormir. Então, nas férias, a gente acaba, eles acabam ficando mais tempo na televisão, mas às vezes também, né, passa do nosso controle. Quando você vê, você fala assim, ai, fica aí 15 minutinhos só enquanto eu termino uma coisa aqui. Aí eu, no caso, né, termino 1, 2, 3 reuniões, mando uns meses, quando vê, a menina já tá até cansada de ver TV, que você já. começa a ver que eles começam a ficar meio Sim, ela até pede às vezes, ai, agitados. mamãe, não quero mais assistir TV. Aí eu falo, meu Deus, acho que passou do tempo hoje, né? Mas é difícil, porque a gente tá em casa também, por exemplo, você tá em casa, aí você tá vendo alguma coisa que precisa fazer, você quer fazer, por exemplo, lavar uma roupa, lavar a louça. No seu E caso, aí, não são reuniões, são porque você tá de férias. então, mas tem aí, tipo, Sempre ah, tem, nossa, eu tô de férias, comida, podia aproveitar pra limpar lá em cima do armário. E aí Uhum. começa, né? Só que aí, o que que acontece? Eu preciso estar de olho nela. E o que eu mais me sinto segura é quando ela tá, infelizmente, na televisão. Né? Os Porque aí eu quietinhos já também, sei não tem. que ela tá ali e dá pra eu fazer alguma coisinha que eu não Uhum. preciso ficar o tempo todo de olho. Mas A Rafa fica 5 ou 10 minutos na TV e aí já sai e começa a querer alguma coisa ou vem atrás de mim. Ah, mamãe, vem comigo. sim, ela chama o dia Ela não inteiro fica. também. Mesmo na televisão, às vezes ela tá assistindo um filme. Agora que a Lorena tá tendo concentração pra assistir um filme, Uhum. porque ela não tinha, né? Era esses videozinhos de, né? A Paulinha sabe, Maria Clara e JP, essas coisas que, De youtubers gente, infantis. e assim, tem uma hora que você assiste meia hora daquilo, passou, você já tá ficando doido, porque é muito, muito bobo, tem coisa que, assim, enfim. Mas agora que ela tá tendo essa concentração, Uhum. então
eu consigo até, por exemplo, ontem foi dia de assistir a Cinderela, hoje ela já pediu outro, e aí eu consigo fazendo também as coisas de casa, porque eu me cobro também com isso. De deixar a casa arrumada. De deixar a É. casa arrumada, ter que sempre fazer a comida, né? Embora assim, você cozinha todo dia? Não, não cozinho. Uhum. Minha mãe me ajuda muito. Nossa, minha mãe é uma rede de apoio à minha É isso mãe que eu ia te mesmo. perguntar agora. Minha Mas mãe sua mãe mora perto, ela vai pra sua casa te ajudar, você deixa a Lorena na casa dela pra fazer as coisas na sua casa? é perto, mas assim, minha mãe não dirige, então quando ela vai para minha casa, ela vai de trólebus, mas assim, digamos que em meia hora ela tá na minha casa. Minha mãe prefere ir para minha casa, porque ela fala assim: lá ela se sente mais à vontade, tem todas as coisinhas dela, então se ela quer brincar de pintar, ela tem, se ela quer pegar o microfoninho dela, ela tem, do que eu levá-la para casa da minha A mãe. minha mãe prefere que eu leve a Madu pra casa dela. A minha mãe também prefere ficar com Mas a isso Rafa é o na caso, casa dela. né? Agora sim, A né? mãe dela mora no prédio dela. Agora tá. É só Então, pegar. Ó, Rafa, põe a Rafa no elevador. Mãe, tô mandando. precisa nem junto, né? Agora tá mais tranquila, né? Mas antes não era assim, até um mês atrás não era assim. Mas ela sempre também preferiu que levasse lá, na casa dela. Então, aí minha mãe, e assim, aí minha mãe, estando na minha casa, ela já vê alguma coisa, tipo assim, ai, Patrícia, quer que eu lave esse banheiro essa semana, tal? Eu falo, ai, mãe, então lava pra mim, aí já Já tá lá, ajuda, né? já Aí que tá eu lá. falo, mãe, se der tempo, né? Aquela coisa assim, né? Se der tempo, se você quiser, tiver disposição, aí quando eu chego, tá sempre alguma coisa limpa, sempre, sempre. Uhum. E fora que, assim, além disso, ela faz marmitinhas pra eu congelar, então, Mas ela tipo. vai lá pra te ajudar com as outras coisas, não pra, por exemplo, ficar entretendo a Lorena enquanto você faz as outras coisas. Ou as Não, eu duas tô coisas. dizendo, não no momento de férias, eu Ah, tô dizendo quando eu tô trabalhando, né? Quando eu tô trabalhando, ela vai pra ficar com a Lorena. entendi. Mas aí ela sempre Faz acaba me alguma coisinha. ajudando a E mais, nas assim, férias, acho. quando vocês duas estão de férias? Quando nós. E aí eu peço, por exemplo, se eu quero fazer uma unha, aí eu Ai. peço, né, hoje pra vir aqui, tá com a minha mãe. É, E também, às vezes, eu falo, ai, mãe, fica um pouquinho aí com ela, eu vou ali no shopping ver alguma coisa, às vezes até dar uma escapada, vou na academia também, peço bastante. Mas minha mãe prefere, geralmente ela prefere na minha casa. Aí, quando é pouco tempo, tipo, quando eu vou na academia 1 hora, vai. Aí eu levo lá e é rápido, então não dá tempo da Lorena já querer outras coisas. Aí eu levo lá, mas geralmente ela tá na minha casa. No meu caso, como nunca é por pouco tempo, porque, por exemplo, se eu deixo na minha mãe agora nas férias, que a Amador não fica nem meio período na escola, né? Ficaria o dia inteiro com a minha mãe. Eu preciso que eu, assim, deixo lá antes de eu ir trabalhar e volto 8 horas depois pra pegar, né? Então, acho que é melhor pra ela também, né? Estar na casa dela. Também tem um monte de brinquedo, um monte de coisa da Amador lá. E ela tem as coisas dela pra fazer na casa dela É, também, né? e aí ela até também fica mais à vontade, né? E lá também na casa da minha mãe, aí tem outras pessoas que podem me ajudar, né? Tem minha avó, às vezes meu pai, meu irmão, enfim. E só de tem- mudar o ambiente para a criança também já é diferente, né? Às né? vezes a Lorena Precisa. me pede, mamãe, eu quero ir na vovó. Eu falo, não, filha, a vovó vai vir aqui. Aí ela, não, eu quero ir lá. E, tipo, e lá na minha mãe não tem muita coisa mesmo para ela fazer. Eu acabo levando o brinquedo, mas eu levo, tipo, 2 brinquedos. E aí ela se cansa logo e acaba ficando na televisão, né? O que que é mais difícil, Paty? Você dar aula para adolescentes ou ficar de férias com a Lorena? Eu não tô comparando férias com férias, nem aulas com aulas. Eu tô comparando aula para adolescentes de 11 a 17 ou férias com a Lorena. Nossa, é tão difícil responder porque assim, eu gosto de dar aula para adolescente, por mais que seja desafiador, eu gosto e eu sinto falta. E eu nunca quis parar de trabalhar, assim, até quando eu estava grávida. Teve um episódio que meu sogro falou: agora você podia ficar mais em casa, parar de trabalhar, né? E nunca foi opção para mim. Então eu gosto e também gosto de estar com a Lorena, assim, nas férias. As duas coisas são cansativas. Tem dia que eu falo assim, nossa, eu não quero mais dar aula, eu quero me aposentar logo, então preciso ter um plano B que eu não aguento mais isso. Né? E a mesma coisa acontece com a Lorena. Eu falo, meu Deus do céu, essas férias não acabam nunca. Então é difícil responder isso, porque ao mesmo tempo que eu gosto das duas coisas,
tem hora que cansa. Mas eu Então, acho que isso é é na difícil. maternidade em geral. É, É Não tem uma dúvida pergunta. eterna. E sempre a gente vai falar, nossa, às vezes tem até aqueles memes, né? Assim, em 5 minutos, sai daqui que eu não aguento mais você. No outro dia, ai, como você é linda. Reza pra dormir, a hora que dorme fica vendo os É, vídeos da criança, né? nossa senhora, todo É. dia a mesma coisa, É. né? Aí você olha dormindo, ai meu Deus. Você Aí vai, eu podia brinco, ter eu falo ficado assim, mais 5 quando tá minutinhos com dormindo ela. a gente ama mais. Eu falo É brincando isso assim, mesmo. né? Eu sou assim. Eu fico em casa o dia todo com ela. Aí eu fico, nossa, sair pra Quando trabalhar é você não bom. enlouquece, né? É. Nossa, sair pra trabalhar é bom, né? Aí quando eu tô trabalhando, nossa, como eu queria estar em casa com a Hum. Rafa. A gente nunca tá satisfeita, nunca tá Nunca, bom. é porque eu Nunca. acho que tem muito esse negócio da culpa, né? Uhum. Eu trabalho muito, tem mãe, aí a gente acaba se comparando com outras mães que conseguem ficar mais tempo com os filhos, que às vezes até não trabalham. Então, essa comparação, assim, eu não sei, a gente fala assim, não se compara, cada um é cada um, mas é muito inevitável esse tipo de coisa, E né? cada família tem a sua rotina, né? No caso aqui, a gente tem 3 rotinas completamente diferentes, rede de apoio também diferente. Eu cada dia é um dia com o Edu, a gente tem que ver quem que consegue levar a Madu para escola ou para casa da avó e quem que consegue buscar, mas não dá para deixar fixo, ó, de segunda, quarta e sexta é você, de terça e quinta sou eu, não dá, porque as nossas agendas são muito bagunçadas, assim. Uhum. Cada semana muda. No seu caso, quando você está trabalhando, você também não consegue mudar muito. Aí tem a questão também de como é a sua dinâmica com o seu marido. Que também É, entendo que não é fixa, né? Não tem como deixar combinado certinho toda não. semana. Não, é que você falando e eu pensando também como é com a Lorena, porque e a nossa rotina. Não tem fixo, assim, até às vezes ela pergunta, mamãe, hoje eu vou ficar com quem? Coitada. Né? Mamãe, hoje eu vou ficar com quem? Hoje eu vou pra escola com quem? Porque cada dia ela vai pra escola É. com alguém, cada dia ela volta com outra pessoa, e na escola até eu escuto, assim, quando eu vou buscá-la, eu toco a campainha lá, e às vezes eu escuto, será que hoje é a mamãe ou é o papai? Né? Então, assim, acaba sendo uma coisa tão maluca, e os meus horários são doidos também. Esse ano talvez mude alguma coisa, mas ano passado eu ia um pouquinho de manhã, tinha dia que eu ficava um pouquinho à tarde, tinha reunião à noite. Então é uma rotina, Mas assim, em casa é assim bem, também. É, bem. normalmente é meu marido que leva ela de manhã pra escola e eu busco. Mas ele direto tá viajando, aí eu que levo, ou ele precisa entrar mais cedo, eu levo, ou se eu fico até mais tarde no trabalho, ele busca, eu peço pra minha mãe buscar. Não tem muito certo, né? Eu trabalho longe da minha casa, então às vezes a hora que eu saio eu vejo que tá muito trânsito, preciso ligar pra alguém buscar ela na escola que eu não vou chegar a tempo. Então, e aí a Rafa faz isso também. Hoje quem vai levar é a mamãe ou o papai? E quem vai me buscar? Ela sempre pergunta: quem vai buscar hoje na escola? E aí corre o risco ainda de combinar uma coisa e durante o dia mudar, né? O combinado. Mudar. E aí a Madu teve épocas que ela chegou assim, mas você falou que era você que ia me buscar. Só que aí no final das contas foi o Uhum. Edu. E aí, assim, como que você vai explicar, né? Ainda que a Madu leva muito numa boa. Mas acontece, né? A gente não gosta de não cumprir o combinado com É, a criança, que ela tá na expectativa de eles fazer alguma gostam coisa. dessa previsibilidade, né? Gosta. A Lorena já chegou a fazer escândalo na porta da escola porque não queria que fosse o Rony. Ah, eu já quero a mamãe, mas ela já sabia, já era previsto ser ele, né? E aí ela deu o trabalho lá, ele ficou bravo e tudo, mas acontece, né? Ô, Paty, e do seu ponto de vista também, de professora, essas colônias de férias ou casas de brincar, ou até, né, quando a própria escola retorna antes, o que que você acha? Porque eu acho legal a Madu, um pouquinho só na vida dela, quando ela ainda estudava na Integral, teve isso. Eu achei um alívio pra mim, porque eu estava trabalhando, eu não estava de férias, e aí é bom. Só que por outro lado, eu fico pensando, será que a criança também não precisa ter um sossego daquele ambiente escolar, das professoras, dos amiguinhos, assim, sabe? Ela também devia dar um descanso, né? Um Eu acho que, respiro, porque né? falam que é importante também a criança conhecer o que é o tédio, né? Uhum. E aí eu falo assim, elas ainda são muito pequenininhas. A gente fala assim, nós só temos 30 dias de férias ao longo do ano, mas elas são muito pequenininhas. Aí eu falo assim, não, você vai todos os meses pra escola, não, vai ficar só, tipo, uma semana de férias. Como que é o seu ponto de vista? Assim, eu acho que é uma opção, né? E tem gente que, para muitas famílias não é uma opção, é a única coisa É, que dá para ser solução. feito, né?
É a única solução, exatamente. Mas eu penso dessa forma como você falou. Eu acho que a criança às vezes precisa sair um pouco daquele ambiente, ter outras vivências, se possível, né? Mas assim, o do que eu vejo dessas colônias tem bastante entretenimento. Então, vamos comparar assim, entre a criança ficar em casa e ir para escola, brincar, se divertir, ter outras coisas, eu acho que é uma ótima opção. Se mexer, né? Se Tomar mexer. sol. Agora, né, eu vou falar por mim, eu me sentiria culpada se eu tivesse em casa, de férias, Sem de fazer. boa, sem fazer E nada, mandar ela. e mandasse ela para escola. Eu não tô dizendo um dia, de repente, que nem eu tava até pensando, tem um lugar perto de casa de brincadeira e tal. Falei, vou levar ela um dia, né, ela passar lá à tarde, eu não sei como que ela ia se comportar, que eu nunca deixei, né? Mas eu acho que todo dia, todos os meses, eu acho muita Se coisa. você está de férias junto, eu também acho que me questionaria, mas às vezes para o pai que não tem opção, que talvez não tenha uma rede de apoio e que está É, trabalhando, talvez seja a alternativa, né? é, O é a que eu senti alternativa. com a Rafa vai no integral e ela não teve as férias de julho. Mas mesmo assim, eu e meu marido conseguimos parar uma semana, fomos viajar, tudo. Mas a gente foi viajar aquela semana e quando voltou, já voltou para a escola. O que eu percebi foi que foi chegando no final do ano, ela foi ficando muito estressada, muito assim. Ela estava cansada de ir para a escola. E ela começou a pedir que não queria ir para a escola. Ai, não quero mais, eu quero ficar em casa. Então, esse ano que passou agora, eu vi realmente que foi demais para ela ter ido o ano todo. Ela começou a ir para a escola na primeira semana de janeiro de 2024. E ela foi direto. Uhum. Então, Em parou julho, aquela inclusive, semana em julho, parou uma semana só que a gente foi viajar e depois já voltou. Então agora eu senti que ela estava muito cansada. Ela estava precisando das férias. mas é que ela já voltou, né? Que eu ia perguntar, vou perguntar para você. Então, a Lorena tá ansiosa para voltar? Para voltar às aulas agora? Ou ela ainda não fala disso? Porque a Madu, acho que como a Rafa já tá na escola, ela fica todo dia assim, quando ela acorda. Ainda não tem noção o que é sábado e domingo, mas ela acordou no domingo passado e falou assim: Mamãe, hoje eu vou pra escola? Eu falo: Não, filha, hoje é domingo. Ah, então eu vou amanhã? Não, Madu, você ainda tá de férias. Uhum. Quando que eu vou? Sabe? Ela parece que ela tá Sente ansiosa, saudade, né? É. animada pra voltar. A Lorena não. Não falou nada. Assim, quando eu falo para ela, por exemplo, filha, esse ano, que agora ela vai, né, mudou a professora, que ela ficou por 2 anos com a mesma professora, né? Aí esse ano vai mudar, eu falo, filha, aí ela fala, mas mamãe, e o meu material? Então, ela se empolga quando eu falo do que eu vou comprar, do material novo e tal, mas assim, é difícil ela perguntar. Ela gosta de ficar em casa, ela gosta de ficar de férias, eu percebo isso dela. Às vezes ela até pergunta, mas ansiosa pelo retorno, não percebo Não isso dela, perguntou ainda. nunca, em nenhumas férias. Tipo assim, às vezes eu acho que ela já tá com saudade, quer voltar, mas aí eu pergunto, ela fala, não, mamãe, ainda não quero voltar, não. Né? Tem criança Que já quer. que já quer, né? É. A Madu tá animadinha. E aí eu fico pensando assim, quando ela voltar, depois é outra adaptação, né? Porque a gente tem que voltar àquela rotina É outra adaptação. e de novo deixar cedo. Aí tem hora pra buscar, querendo ou não, se eu deixo ela na minha mãe e eu não consigo voltar exatamente às 6 horas pra buscar, tipo, minha mãe fica mais, entendeu? Agora na escola, o que você vai fazer, né? Tem horário pra buscar e pra trazer. Uhum. A vida inteira é uma constante adaptação, É. quando a gente tá com filhinhos pequenos. É. A nossa vida, a nossa rotina gira em torno da rotina deles, né? Não tem como ser diferente. E ainda que a gente tenha essa rede de apoio, não dá para sair muito fora, né? Por exemplo, vou à noite, sei lá, num barzinho, qualquer coisa, né? Não dá. N- Assim, sem se programar É. antes, né? Sempre tem que ter a rotina deles em É. primeiro lugar, né? Paty, e o Rony? Você falou que ele aproveita por ser autônomo, você estando de férias com a Lorena em casa para trabalhar mais, mas algumas vezes ele fica com ela enquanto você faz alguma coisa e aí ele dá conta, ele também faz atividades, ele estimula de alguma forma ou não, é bem exceção?
Não, o Rony fica com ela, assim, como ele, né, esses dias ele tá até aqui de manhã trabalhando um pouco menos, ele fica, ele brinca com ela, ele brinca mais do que eu até. Hum. Eu não sou muito da brincadeira, né? Vão me achar horrorosa aqui, mas enfim. Eu, não- eu, assim, eu brinco um pouco, aí eu já Uhum. enjoo daquilo, aí eu falo, ai, filha, fica aí brincando mais um pouquinho. O Rony brinca mais, ele tem mais paciência nas brincadeiras do que eu. Uhum. Ele é muito menos de televisão, celular, então ele abomina, ele não gosta que eu nem dê o celular pra ela, Uhum. né? Mas ele fica. Só que assim, é aquela. Por exemplo, se eu vou pro quarto, esses dias mesmo, eu vou pro quarto e falo, eu vou ler um pouco aqui, vou ficar aqui um pouco sozinha, né? Dá 10 minutos, ela vem e fala, mamãe, mas por que que você tá aí deitada? Uhum. Por que que você tá dormindo? Aí eu, não, filha, mamãe só tá aqui um pouquinho, pode ficar Hum. lá. Aí passa mais uns 10 minutos, ela já volta de novo. Então, assim, por mais que ele fique, ela me solicita muito, muito. A Lorena é muito grudada comigo. Eu sei. E você falou que ela tá de boa com relação, ainda não falou nada de voltar às aulas dela, mas você está animada para voltar aí as duas coisas, né? As aulas dela e você voltar a trabalhar e dar as suas aulas? Você tá ansiosa? Como é que você Tô fica? ansiosa, todo ano eu fico nessa ansiedade. Esse ano ainda mais, porque ainda não, como eu entrei agora na prefeitura, né? Então esse ano ainda não tô com aula atribuída, não sei qual é a turma que eu vou pegar, então ainda tô nessa ansiedade. E ansiosa também pela Lorena, porque é uma professora nova, Uhum. amiguinhos novos também, porque acabou mudando um pouquinho. E ela não queria essa professora nova, não por nada, não tem nada a ver com a professora, mas é porque a criança, Se acostumou, né, com a ela outra. estava acostumada, ela ficou 2 anos e a professora, assim, dela, nossa, é um acolhimento que fantástico. Uhum. Então, eu tô ansiosa, por essa nova rotina dela com a nova professora. Isso eu Uhum. tô um pouco ansiosa. A Voltou, né? Rafa voltou, mas voltou no modo colônia de férias, né? Pedagógico mesmo, vai voltar junto com todo mundo aí. E ela mudou de professora também. Tá, é um professor, né, que você Esse encontrou. ano a Rafa tem um professor. Professor, que Professor. diferente, É difícil. difícil, mas a gente tá animado com isso, assim. Eu tô achando diferente, mas tô achando que vai ser bom pra ela, sabia? É uma figura diferente, né? É. Um espelho diferente. Ô, Paty, agora uma pergunta que não é muito de maternidade, é mais da questão, assim, de educação. Porque queria saber a sua opinião sobre a educação de hoje em dia, ainda mais porque você falou que você dá aula também de português e para adolescentes. E a gente está percebendo, né, que parece que por conta da internet, chat GPT, escrever no teclado com gíria, parece que as pessoas estão falando cada vez pior o português e sabendo escrever cada vez pior também. E aí, assim, você como professora disso, o que você vê tanto na sua opinião quanto o que você também percebe com os seus alunos. Tá mais desafiador comparando com antigamente? Acho que eles são muito espertos para várias coisas, mas nessa parte da língua portuguesa, né, eu tenho medo, assim, do que vai ser das nossas filhas quando elas estiverem nessa idade, como que vai estar o mundo, elas vão estar escrevendo bem, mal, falando bem ou mal. É bem desafiador essa parte, principalmente porque assim, o celular para eles, né, o que eu percebo, né, o celular para eles é o que mais chama atenção. Mas que os de 11, 12 anos já têm celular? Já, nossa, a maioria. E até um pouco antes, você quer saber? Mas todos eles já têm celular, então assim, a aula em si para eles é muito monótona, é muito chata. Mesmo hoje com muita tecnologia, a escola que eu trabalho, por exemplo, em São Caetano, tem lousa digital em todas as salas. Tem lousa digital, então você consegue trazer uma coisa diferente, mas mesmo assim, o diferente não é o que eles querem. O que eles Uhum. querem é ver ali a rede social, o WhatsApp e tá cada vez mais Mas desafiador. ainda usam caderno e caneta, né? Porque algumas Usam. escolas mais high-tech, assim, a criança já leva o tablet. Então, é por isso que acaba dificultando muito essa parte da escrita, né? Eles escrevem cada vez menos e a escrita, isso tem estudo, né, que mostra que a escrita ela desenvolve uma parte do cérebro também, desenvolve para outras coisas e acabou se perdendo bastante. A gente não pode tirar totalmente, falar assim, ah, não, tecnologia não é bom. É bom,
mas tem a parte ruim, é desafiador. Eu tô nessa área há 14, vai fazer 15 anos agora, e assim, o pior tá sendo agora mesmo, pós-pandemia, né? Porque eram crianças, adolescentes aí que passavam mais de 10 horas na tela, né? Então, Você tá é, pegando as crianças então é que muita passaram. criança hoje viciada mesmo, de pedir assim, professora, posso ir lá pegar o tablet, posso ir lá pegar o. A gente tem Chromebook também na prefeitura, pedir mesmo para poder jogar. Aí às Ao vezes eles invés de estão no brincar com a celular. amiga. Eles estão no celular, aí eu falo assim, poxa, não pode usar o celular e tal. Não, não, não tá acabando aqui, é sempre jogo. Então, tá assim, excessivo mesmo. E agora Aí vai vir você. essa lei, né? Esse ano Isso que eu ia já falar. foi sancionada a lei de proibição. Vamos ver como vai ser, né? Não vão poder levar para escola? Não, Vão ter que deixar não assim. vão poder usar em nenhum ambiente da escola. Eu acho que vai ser um É porque desafio. você imagina assim, ó, a criança que passou 10 horas assim, ó, todos os dias na pandemia. Ela vai parar 50 minutos para ouvir uma mulher ensinando uma coisa chata e desinteressante, não é? Exatamente. Que E não assim, dá endorfina nenhuma para ela. Ela não vai. então é Muito exatamente difícil. isso. O celular é muito mais atrativo, Muito mais. né? E o grande desafio é esse. Só que assim, a gente sabe que o celular ele vai trazer muitos transtornos de ansiedade, muita coisa que a gente É. vê hoje que antigamente eram pouquíssimos alunos, hoje a gente vê muito afastamento por criança que não consegue socializar, né? E, enfim, várias Não, coisas e até que. questão de leitura, né, de livro. Eu compro bastante livrinho para Madu, a gente toda vez antes de dormir leio uma historinha, ela tem lá a prateleirinha de livrinhos dela e eu estimulo bastante isso. Mas é assim, né, para ela, né? Eu leio também bem menos do que eu gostaria de ler. Aí todo ano você fala assim, não, esse ano eu vou ler mais livro, mas de fato para ela eu ainda estimulo, mas eu acredito também que hoje os adolescentes, né, falando para quem você dá aula, leem muito pouco. Não sei nem se tem, mas nas escolas fala assim, vocês têm que ler tal livro agora Igual a para fazer gente tinha, atividade. né? Tem, ainda tem isso, mas assim, é muito difícil fazer com que eles leiam. Mesmo assim, que nem eu falo para eles assim, não, eu procuro pegar algo que eu acho que vocês vão gostar, né? Mas assim, é aquilo, a comparação, né, com o que você falou até da endorfina, de querer estar com o celular, daquilo ser muito mais Uhum. atrativo, né? Um livro, gente, a pandemia, assim, atrapalhou muito. Quem pegava um livro na Mas, pandemia? Paty, você também não pode ter essa batalha sozinha, né? Você é professora deles, de língua portuguesa e de língua espanhola, mas muito disso é de casa. Eles têm que ter não só o reflexo, né? O espelho em casa. Os pais têm que ler para eles lerem, mas talvez os pais também têm que fazer igual a gente faz, né? Tipo, Uhum. incentivar. É nossa missão fazer com que o filho tenha interesse em ler Sim, livro. o maior espelho que eles têm é de casa. Mas Não tem para os seus como. alunos, para essa faixa etária, e pensando, vai, nos alunos de hoje, o que você está enfrentando, você acha que as famílias ou tá largado, assim, largado no sentido assim, não, a educação é da escola e não ajudam muito, ou você vê que tem esse incentivo de casa? A parceria é bem pouca mesmo. Que nem, por exemplo, eu atendi já vários pais que falam assim, não, mas ele vai trazer celular mesmo e a mãe incentiva, enfim, você vê que assim, eles até falam, hoje a escola é mais para socialização. Nossa. Já ouvi isso, então, Ou porque é como que, obrigatório, como daqui a que pouco vai ser a escola você, que tá na escola que é obrigatório, né? mas é praticamente isso, Você vê que porque, as famílias estão falhando miseravelmente, né? A ponto de pegar e falar então, que uma escola é só para socialização. eu já ouvi ixi, muitas coisas. E assim, a gente vê justamente isso, porque se você tem em casa pessoas, né, pais e responsáveis que apoiam esse tipo de atitude, de coisa, assiste lá um pouquinho, e se quiser, porque a mãe manda mensagem durante a aula, o pai liga durante a aula e a gente vai ver mesmo, e é mensagem, é ligação, Dos tipo, pais, dos enquanto os filhos pais. estão na escola. Então, assim, como é que a gente vai batalhar contra isso? Tipo assim, a gente é só um Não professor que dá. passa ali algumas horas com eles. Eu não passo nem horas, eu passo, digamos que a minha aula tem 50 minutos, às vezes se são duas aulas, 1 hora e pouco. E como é que a gente enfrenta isso
com os pais apoiando. Não, Então, em frente. Mas você estimula livros para Lorena? E outra pergunta, você ensina ela a falar espanhol já? livros, muitos, estimulo bastante. Espanhol, eu tô nessa falha e eu não sei como fazer isso. Eu juro que, assim, eu penso, será que eu deveria ter feito isso quando ela era menorzinha? Porque na fase que ela estava aprendendo era mais Fazer igual. fácil. Como O é que Rony só fala hoje? português e você só fala em espanhol com É. ela para criança. Então, aí eu acho que eu não sei se eu falhei nisso, Não. mas assim, eu não sei hoje como fazer isso. Tipo assim, Uhum. falar assim, isso daqui é, filha, isso é em português, é isso, mas em espanhol é isso. Tá muito difícil. Uhum. Engraçado que ela gosta de assistir alguns vídeos que acabam entrando sem querer em espanhol e de vez em quando ela solta uma palavra em espanhol e eu acho incrível assim, mas eu não sei como inserir na vida dela o espanhol, mas eu quero muito. Uhum. Talvez quando ela for mais velha e aí você começar a se comunicar com ela em espanhol para ela ir aprendendo, eu não sei. Eu tento com a Madu, comprei 2 livrinhos para ela em espanhol e vou ler a história em espanhol. Ela fala assim: "Mamãe, não quero espanhol. Fala o outro", porque ela não entende que o outro é o É o português. português. Aham. Aí eu começo a falar em português, vou lendo em português, no meio do caminho eu mudo para espanhol para ver quanto tempo ela vai perceber que eu mudei. Uhum. Porque eu acho que só o simples fato de treinar o ouvido dela com Já o é espanhol, alguma talvez, coisa, não sei, gente, quem sou eu para falar, mas talvez lá no futuro Uhum. ela, Sim, se for virar um hábito, eu acho que é bem interessante. Acho bem legal. eu acho que sim, É. você quer deixar algum recado em termos assim de férias escolares, assim, aguentem firme, pessoal. Uma hora chega ao fim, Tá vai ser de acabando. novo, e que bom, graças a Deus, né, que todo Ainda ano tem bem que férias. tem todo ano, é. Eu acho que a gente tem que sempre pensar pelo lado positivo, porque nem eu falei, né? As primeiras minhas foi um pouco mais difícil e pensar, né? Que nem vocês falaram, graças a Deus que teve esse outro ano, que tem essas novas férias e que é uma nova oportunidade. Não, e É ainda que isso. aqui nós três somos mães de filhas únicas, né? Imagina quem tem mais, quem tem dois, três e por aí. É, É tipo dobrado essa loucura de férias escolares. então. Eu acho que a gente tem que tentar ver o lado bom e tornar Uhum. Prazeroso. prazeroso, E né? não se culpar, né? Porque, de novo, a gente sempre É. se culpa de alguma coisa. Ah, eu tô trabalhando demais ou tô aqui cansada das férias juntos. Então, assim, a vida tem que ser leve, tem que ser vista de uma maneira leve. E eu também queria, Paty, te agradecer e valorizar muito, assim, a sua profissão. Eu acho que ser professora é uma das coisas mais desafiadoras e não tão valorizada. E assim, né, claro que a família tem que ajudar também o professor, né? Você não vai fazer milagres, mas parabéns aí pelo seu trabalho, ainda mais sendo com adolescentes. Obrigada, obrigada. E eu realmente é o que eu gosto, o que eu amo. Não sei se vai ser pro resto da minha vida, mas é algo que eu gosto muito. E obrigada pela valorização. E se você é mãe e quiser compartilhar sua história aqui com a gente, nos mande uma mensagem. Você nos encontra nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Spotify com @QMãeNunca. Obrigada, até a próxima.